aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 25ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. E antes de ir para a hora do salve, eu queria lhes lembrar que os salves ocorrem dia sim, e dia não. Mas bom, aqui vai um salve para os seguintes seres humanos: Daniel Machado, Novo Dog de Chapéu kkkk, João Paulo, Jefferson Emanuel, Pietro Joga, Tio Hades Teorias, Arthur Henrique, Otto Feio, Paulo BDF, Lucas Maciel, Anderson Virgens, Alucard Kitsune Teorias Fanfics Rafael V, João Francisco Lima de Souza. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. Um amém ao Deus Jabiroca, e sem mais delongas, bora começar esse vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 25. Nossa história continua quando eu estava patrulhando a cidade com o Bolt, até que eu vejo uma figura encapuzada correndo para dentro de um beco. Assim, eu vou seguindo a figura até chegar ao fim do beco, do qual era sem saída. Daí aquela figura encapuzada se vira para mim e lentamente vai tirando seu capuz. E foi aí que eu percebi que aquela era a Toga, e que ela estava com um enorme sorriso em sua cara, enquanto que seu rosto estava bem rosado ao me ver. Daí eu pergunto o porquê da Toga me atrair até esse lugar, já que claramente ela estava querendo que eu viesse pra cá. E foi nessa hora que ela fez algo que eu não estava esperando. Ela começou a dizer várias palavras em duplo sentido, das quais eu entendia bem o que ela queria com tudo aquilo, e ela disse também que o meu sangue foi o melhor que ela já provou. E só posso lhes dizer que ao fim do falatório, a Toga me ofereceu uma certa coisinha, da qual me deixou muito corado. Daí ela pergunta o seguinte: e aí, vai querer ou não, hein, grandalhão? Ela falava isso enquanto que começava a tirar a roupa, e ficava em uma posição bem provocante. E eu na hora tava pensando. É como dizia o Kid Bengala: nunca recuse algo que é dado. Então, eu dou um beijo na Toga, e nós começamos a fazer coisas, das quais se eu der muitos detalhes, metade do vídeo vai ser falando disso, e eu vou acabar narrando um hentai. Mas eu só posso lhes dizer que ocorreu o seguinte. A princípio, eu coloquei ela para chupar por uns 5 minutos, e enquanto que massageava a intimidade dela. Em seguida, comecei a meter de leve no portão do paraíso dela, e fui aumentando a velocidade aos poucos, até chegar no ponto mais alto da relação, e logo em seguida eu fiz um clone das sombras, do qual ficou metendo por trás. E assim foi a brincadeira por mais 2 horas, até que nós 3 gozamos ao mesmo tempo. Após esse encontro prazeroso, eu saí daquele beco com um sorriso no rosto, e com o instrumento completamente satisfeito. E a Toga estava dizendo para si mesma: tomara que isso aconteça mais vezes. Depois dessa bela brincadeira, eu mandei o Bolt procurar mais pistas sobre o Alforone, já que eu tava meio cansado de tudo aquilo. Assim, o Bolt saiu por aí, enquanto que latia um pouco, e ficava flutuando pelas ruas. Então eu vou para debaixo de uma árvore, e fico lá cochilando por um tempinho, até recuperar completamente as minhas energias. Mas sem querer, eu acabo dormindo, e quando acordo, eu vejo que já estava de noite, e que o Bolt havia me acordado lambendo o meu rosto. Então eu começo a ir embora para casa, já que não havia muito o que se fazer naquela cidade à noite, a não ser que você fosse um bandido. Mas no caminho de volta, eu ouço um grito muito alto vindo de um beco. E quando eu vou até o local de onde o grito tinha vindo, eu vejo um herói caído no chão, sangrando bastante, enquanto que uma certa pessoa estava em pé na frente dele, com um sorriso medonho. Então eu digo: você é Stein, o assassino de heróis. E o Stein diz: e você é Black Arceus, o símbolo da esperança. Presumo que você queira me levar pra cadeia, e salvar esse falso herói. Mas para surpresa dos Stein, eu digo o seguinte: eu não vou te prender, já que na minha opinião, não é crime matar os falsos heróis. Eu falava isso enquanto que olhava para o herói figurante que estava no chão, e ele estava com uma cara de puro terror. E logo eu pergunto:
Mas bom, por que você considera esse figurante um falso herói? E o Stein diz. Primeiramente, ele nem liga para as pessoas, e sim pro dinheiro. E todo o dinheiro que ganha, ele gasta em puteiros, com várias novinhas assanhadas. E ouvindo isso, eu chego perto do herói, e uso os meus poderes para ler a mente dele. Assim, eu acabo vendo uma cena muito desconfortante. O herói figurante estava fudendo uma menina de uns 17 anos, enquanto que chamava ela de um certo nome, do qual rima com fruta. E depois disso, ele ainda disse que ser herói era uma perda de tempo, e que não tava nem aí para as pessoas. Mas quando eu já tava quase cortando a minha conexão com a mente do figurante, eu vejo algo que me deixa com uma fúria enorme. O herói figurante saiu de dentro do puteiro completamente bêbado, e foi até a praça principal da cidade. E chegando lá, ele olhou para minha estátua, e começou a dizer várias blasfêmias sobre o deus Jabiroca, e para piorar, ele ainda mijou na minha estátua. E depois de ver tudo isso, eu parei de ler a mente dele, e disse o seguinte ao Stein, enquanto que me retirava do local. Pode continuar a matar esse falso herói Stein, e garanta que ele sofra bastante antes de morrer. Eu falava isso enquanto que ativava o meu Rinnegan normal, já que ver essas coisas horríveis, me fez recuperar um pouco mais do meu poder. E enquanto me afastava do local, eu podia ouvir os gritos daquele figurante, que estavam cada vez mais altos. E depois de um tempo caminhando, eu passo na frente da minha agência de heróis, no caso os laboratórios Stark. E acabo vendo algo muito suspeito. Todos os funcionários haviam terminado seu trabalho, e já haviam voltado para suas casas. Portanto, não havia ninguém lá. Mas havia uma fraca luz saindo de dentro da agência, e estava se movimentando por todos os andares, como se alguém estivesse procurando algo no escuro. E na hora eu penso, alguém tá tentando me roubar, e caso isso tenha algo a ver com a Liga dos Vilões, eu obter todas as informações de que preciso, de um jeito ou de outro. Então, eu entro sorrateiramente na agência, e começo a flutuar um pouco, para não fazer nenhum barulho. Assim, eu fui até o local onde a luz estava, da qual estava agora vindo do subterrâneo da agência, que era onde as armaduras voadoras eram fabricadas. E chegando lá, eu vejo um grupo de vilões, pegando algumas armaduras, que até então eram apenas protótipos da agência, que só seriam usados em situações de extrema urgência. E ao perceber que eu estava ali, os vilões rapidamente vestem as armaduras, e dizem o seguinte, enquanto que riam um pouco. Agora você tá ferrado, não tem como destruir essas armaduras, estando tão nerfado. Mas eu falo o seguinte, com uma voz calma. É melhor vocês saírem de dentro dessas armaduras, antes que eu acabe matando algum de vocês sem querer. E ouvindo isso, um dos vilões começa a rir descontroladamente, enquanto que dizia o seguinte. Ah é, então vem aqui e prove que você não tá nerfado. E na mesma hora que ele falou isso, eu vou andando calmamente na direção do vilão, enquanto que estralava o pescoço. E vendo isso, os outros vilões vêm pra cima de mim, mas eu simplesmente estendo a minha mão para os vilões e penso. Hora de testar uma coisinha. E logo eu digo. Desapareçam figurantes, e nunca mais voltem a esse mundo. Assim, os vilões que estavam dentro das armaduras, viram uma espécie de poeira cósmica, enquanto que as armaduras estavam intactas. Mas aí aquele vilão que havia me provocado anteriormente fala. Olha cara, isso foi só uma brincadeira, eu não tava falando sério, por favor, para de se aproximar de mim, por favor, socorro. E tudo o que eu posso dizer, é que esse último vilão, teve um destino muito pior que os outros. E depois de toda essa confusão, eu coloco as armaduras em seus respectivos lugares, e volto para minha casa. E chegando lá, o Bolt estava me esperando na entrada da casa, com uma tigela em sua boca, enquanto que derramava lágrimas cômicas. Então eu entro dentro de casa, e preparo uma comida para o Bolt comer. E novamente, após ele comer, eu o levei para aquele lixão ao lado da casa do Bakugou, fazendo com que ele mais uma vez reclamasse do cheiro da comida. E já em casa, eu tava me preparando para dormir, e assim que eu começo a dormir, o Madara idoso aparece na minha frente, e diz o seguinte. Tenho uma boa e uma má notícia para você. E eu digo o seguinte. Diga primeiro a boa notícia.
E o Madara diz: a boa notícia é que boa parte dos seus poderes já voltaram, e você tá podendo usar até 50% dos seus poderes. E agora vem a má notícia. O Oni for Oni está ficando cada vez mais forte, e portanto, a sua personalidade vai aos poucos mudar, e você vai ficar cada vez mais arrogante, malvado, e principalmente, pervertido. Mas aí eu digo o seguinte, enquanto que ria um pouco. Bom, as duas primeiras mudanças de personalidade eu até posso conter, mas em questão de eu me tornar um pervertido, não vai ser um grande problema, já que tecnicamente eu sempre fui um. Mas aí o Madara diz algo que me deixa preocupado. É verdade que você sempre foi um pervertido, e queria ficar com todas as meninas. Mas, você sabe muito bem até onde ir, em relação aos seus desejos. E lembrando, que há uma semi-loli morando com você. Então, caso você tenha essa mudança de personalidade, é provável que ela não continue virgem por muito tempo. E após falar isso, o Madara ainda diz: mas há uma forma de você não fazer coisas das quais se arrependa depois. Que é você se tornando mais forte do que já era, para conseguir controlar perfeitamente o Oni for Oni, e não se tornar um estuprador de lolis. E depois de uma curta conversa, eu digo o seguinte: bom, já que eu não tenho muita escolha, que o treinamento comece. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.